Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022, mas antes vamos conferir a lista de terça-feira. Uma lista que tinha apenas o Lei Londrina contra o Bahia e bateu. A equipe do Bahia abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e a equipe do Londrina conseguiu o empate no apagar das luzes aos 95 minutos. Mas aqui o empate já era suficiente e quem fez essa entrada a punter ficou aí com 48% de lucro. O lay nesse tipo de odd é um pouco mais delicado, precisa ter um percentual de acerto muito alto para ser lucrativo no longo prazo. Se fizer 10 entradas nessa odd de 2,95, vai precisar acertar 7 para ficar com um pequeno lucro. Se acertar 6 e errar 4, ainda vai ficar com um prejuízo. Então tem que ver até onde que vale a pena estar trabalhando nesse tipo de odd, principalmente para aquelas pessoas que estão começando. Vamos agora para os jogos desta quinta-feira. Campeonato argentino, pode ser que no ao vivo dá para buscar alguma oportunidade em algum jogo, mas eu vou deixar fora da lista. Campeonato brasileiro da Série B, CSA contra o Vasco. Vamos dar uma olhada na race das equipes. O CSA nos últimos 5 jogos tem uma vitória e 4 derrotas. Nos últimos 10 jogos, a equipe do CSA venceu 2, empatou 2 e perdeu 6. E a equipe do Vasco nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Vasco venceu 3, empatou 3 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Vasco, vitória do CSA, empate, vitória do Vasco e empate. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do CSA em casa. Nos últimos 5 jogos, o CSA venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. E a equipe do Vasco nos últimos jogos fora de casa tem uma vitória e 4 derrotas. Duas equipes que vivem momentos complicados, o CSA jogando em casa e o Vasco fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A equipe do Vasco na quarta colocação com 42 pontos. Tem uma boa vantagem para o quinto colocado, o Londrina, que já jogou, mas tem o Sport, que ainda joga na rodada e tem 34 pontos. Se vencer vai a 37 e pode diminuir essa diferença. E a equipe do CSA na 17ª colocação com 23 pontos na zona de rebaixamento. Se vencer pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Vamos ver aqui o CSA jogando em casa. Em casa, o CSA ocupa a 16ª colocação. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 6 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Vasco ocupa a 7ª colocação. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 4. É um jogo bem complicado. As duas equipes têm apenas 3 vitórias, o CSA jogando em casa e o Vasco jogando fora de casa. Só que o CSA perde menos jogando em casa do que o Vasco fora de casa. O CSA perdeu 2 e o Vasco perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. O CSA tem odd média aí de 2,63 e a equipe do Vasco vamos colocar aí com uma odd média de 2,95. Aqui eu acredito que vai ser um jogo bem complicado, um jogo mais para leitura, mas eu acredito que o Vasco consiga pelo menos um empate nessa partida e vou colocar o CSA em lei com uma odd média de 2,63. Dando sequência, vamos para o jogo do Tombense contra o Sport. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Tombense nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Tombense tem 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. E a equipe do Sport nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sport tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport e vitória do Tombense. Vamos dar uma olhada nos jogos do Tombense em casa. Nos últimos 5 jogos, o Tombense venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Tombense tem 6 vitórias e 4 empates. E a equipe do Sport fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Sport venceu 1, empatou 4 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada agora na classificação. A equipe do Sport na 6ª colocação com 34 pontos
E a equipe do Tombense na 8ª colocação com 33 pontos. Se o Tombense vencer essa partida, passa o Sport. Jogando em casa, a equipe do Tombense ocupa a 7ª colocação. Em 12 jogos venceu 6 e empatou 6. Ainda não perdeu como mandante. Jogando fora de casa, a equipe do Sport ocupa a 14ª colocação. Em 12 jogos venceu 1, empatou 6 e perdeu 5. Aqui tem cara de jogo para Lei Sport. Marcou apenas 6 gols como visitante em 12 jogos. Vamos ver se tem odds para Lei Sport. A equipe do Tombense com odds aí de 2,83, 2,87, 2,80, 2,85. Uma odd média aí de 2,85. E a equipe do Sport com odds de 2,69, 2,77, 2,70, 2,75. Uma odd média aí de 2,70. Buscar o back Tombense nessa partida, eu acho que seria um pouco de agressividade, mas não seria nenhuma loucura colocar o Sport em Lei. O Sport faz uma péssima campanha como visitante, pode ser que vá vencer a partida, mas no pré-live é jogo para Lei Sport e vamos colocar na lista o Lei Sport com uma odd média de 2,75. Se vai bater ou não, vai depender do ao vivo, vai depender muito do comportamento das equipes em campo. Mas a entrada mais coerente que eu vejo aqui é o Lei Sport, que venceu apenas um jogo como visitante e enfrenta uma equipe que ainda não foi derrotada jogando em seu estádio. E vamos agora para a Copa do Brasil, América Mineiro contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O América Mineiro nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota, perdeu para o São Paulo. Nos últimos 10 jogos, o América Mineiro tem 6 vitórias e 4 derrotas. E a equipe do São Paulo, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do São Paulo tem 5 empates, 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, vitória do São Paulo, vitória do São Paulo, vitória do América, empate e empate. Vamos dar uma olhada aqui no América jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3 e perdeu 2. Perdeu para o Palmeiras e perdeu para o Red Bull Bragantino. E a equipe do São Paulo fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 4 empates e 1 derrota. Aqui é um jogo também com cara de Lei São Paulo. Joga pelo empate, venceu o jogo de ida por 1-0. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odds para Lei São Paulo nesse jogo. O América Mineiro com odds aí de 2,70, 2,59, 2,67, 2,55, 2,60 e o São Paulo com odds de 2,70, 2,71, 2,77, 2,80, 2,75. São odds bem equilibradas. Vamos colocar o São Paulo em Lei com uma odd média de 2,75. Eu acredito que o São Paulo não vai se expor muito, já que tem a vantagem do empate e não vem fazendo bons jogos como visitante. E nesta quinta-feira tem também Liga Europa, fase qualificatória. Tem jogos bem interessantes aí, o Olympiacos da Grécia, Malmo FF da Suécia contra o Sivasspor da Turquia. Tem também o jogo do Áustria Viena da Áustria contra o Fenerbahçe da Turquia. Mas são jogos mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. E nesta quinta-feira tem também Liga da Conferência Europeia, fase qualificatória. São mais de 20 partidas, dá para achar jogos bem interessantes aí. CSKA Sofia da Bulgária contra o Basel da Suíça, o Molde da Noruega contra o Wolfsberg da Áustria. Tem também o jogo do Young Boys da Suíça contra o Anderlecht da Bélgica. Istambul Basaksehir da Turquia contra o Royal Antwerp da Bélgica. E aqui mais para baixo tem equipes mais conhecidas ainda, o Colônia da Alemanha, o Villarreal da Espanha, o West Ham da Inglaterra, o AZ da Holanda contra o Gil Vicente de Portugal, a Fiorentina da Itália contra o Twente da Holanda. São jogos que podem ser muito interessantes para buscar boas oportunidades no ao vivo, mas muito aleatórios para estar colocando na lista. Eu acredito que é o que tem de mais importante para esta quinta-feira, então a lista ficou com Lei CSA, Lei Sport e Lei São Paulo. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.